O plano dos bolsonaristas deu errado. O plano de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, de atingirem o Supremo Tribunal Federal, atingirem o ministro Alexandre de Moraes, deu completamente errado. Aí você me pergunta, por que, Júnior? Porque, pessoal, eles não conseguiram isolar o ministro Alexandre de Moraes, não conseguiram que o Senado Federal pautasse o impeachment do ministro. Agora o Supremo dá uma resposta a Donald Trump, a Eduardo Bolsonaro, a todos que estão perseguindo o STF. O ministro Alexandre de Moraes é o novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Que notícia maravilhosa que já merece o seu like. Curte o vídeo aí para nos ajudar. Curte aí, pessoal. Vai deixando seu like. Se inscreva no canal se você for novo aqui. Olha só, nosso canal começou há pouco tempo e graças a vocês tem crescido muito rápido. Então deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está em cima. Vamos ver o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que passou então o comando do Supremo para o Fachin e para o novo vice, o ministro Alexandre de Moraes. A votação online dos novos presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, cuja posse será no próximo dia 29 de setembro. E foram eleitos, com 10 votos, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Edson Fachin. E na votação que é em separado para presidente, foi eleito como vice-presidente o ministro Alexandre de Moraes. Ué, o ministro Alexandre não estava isolado dentro do Supremo Tribunal Federal, como diziam os bolsonaristas? A corte não estava rachada? Como é que o ministro ganhou a eleição para vice-presidente do Supremo Tribunal Federal? Que coisa, hein, pessoal? Que pancada maravilhosa dos bolsonaristas. Vai deixando o like, curte para nos ajudar. Em cada um desses casos, agradeço a condução de Vossa Excelência, agradeço ao mesmo tempo todo o trabalho, o zelo e a sensibilidade que Vossa Excelência tem dedicado a esse tribunal. Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre aberto ao diálogo. Muito obrigado, presidente e eminentes pares. Sensacional, pessoal. Vamos ver o que o ministro Alexandre de Moraes, o que está sendo perseguido pelos bolsonaristas, o que os bolsonaristas querem impeachment, diz agora que se tornou o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente. Ministro Alexandre de Moraes. Também, presidente, em rápidas palavras, agradecer a confiança, a solidariedade de todos os colegas, a colega ministra Carmen, e expressar, presidente, minha grande honra e minha grande alegria de novamente poder ser vice-presidente do ministro Edson Fachin, com quem já trabalhamos juntos no Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado, presidente. Que notícia maravilhosa, né, pessoal? Isso aqui é a melhor resposta que a corte poderia dar aos bolsonaristas que perseguiram o Supremo Tribunal Federal, que perseguiram a nossa justiça com a ajuda de Donald Trump, vieram desesperadamente tentar tirar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes do Supremo, só que agora recebem a resposta do STF. Estavam dizendo que o Alexandre estava isolado, que os ministros teriam rachado, que metade estaria contra o ministro Alexandre de Moraes, mas está aí, eleito por maioria dos ministros, o novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Já curtiu o vídeo? Porque merece, vai curtindo aí, pessoal. Aconteceu o seguinte no Globo News, Sóstenes Cavalcante deu uma entrevista ao vivo ao Globo News dizendo que os bolsonaristas vão travar as pautas do Congresso Nacional até que seja pautada ou a anistia ou o fim do foro privilegiado. Quem revelou isso foi o líder dos bolsonaristas, o Sóstenes Cavalcante, dizendo que eles já estão, inclusive, em obstrução. É inacreditável, olha só. Bom, realmente nós ontem solicitamos o presidente Hugo Mota a inserção de pauta do fim do foro, que é diferente do que o Valdo estava falando, que é com relação às prerrogativas. Essa é uma outra demanda da casa. Nós pedimos que a PEC 333 viesse à pauta e na prerrogativa do presidente ele decidiu não pautar. Por isso ontem começamos uma obstrução, estaremos em obstrução hoje em quase todas as comissões e nós esperamos que quinta-feira, amanhã, na reunião do Colégio de Líderes, finalmente a gente possa resolver o problema de foro, porque privilégio não cabe a parlamentares. Foro privilegiado é para alguns. Isso tem sido um desserviço ao parlamento brasileiro
brasileiro, que lamentavelmente vem sofrendo chantagem de alguns ministros do STF em algumas votações importantes aqui na casa, e a gente tem que cortar tudo que é privilégio de parlamentares. É vergonhoso ou não é, pessoal? Esse cara é um representante do povo. Como é que tem gente que votou nesse cara? Tá aí. Ele basicamente confirmando que os bolsonaristas não estão nem aí pro Brasil. O que importa é o fim do foro privilegiado para salvar Jair Bolsonaro, para tirar os processos que estão na mão do Supremo Tribunal Federal, da mão do STF, para salvar Jair Bolsonaro, mandando esses processos pro início na primeira instância. Assim, Jair Bolsonaro podendo então se livrar do inquérito do golpe, da tentativa de golpe de Estado do Rio de Janeiro. Mas, só um adendo aqui. Bolsonaro não se tornaria elegível novamente, porque Bolsonaro foi tornado inelegível foi pelo julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, quando o ministro Alexandre de Moraes teve o julgamento lá e o ministro conduziu, o ministro era presidente na época, e o Bolsonaro foi condenado ali a ficar inelegível até 2030 por causa, não sei se foi 2030 ou 2032, vai comentar aí no chat se vocês sabem, por causa da reunião com os embaixadores, na qual o Bolsonaro disparou uma série de mentiras sobre as urnas eletrônicas, sobre também as eleições brasileiras, e ali ele se tornou inelegível. Então, mesmo que esse inquérito do golpe, mesmo que eles consigam milagrosamente aprovar esse fim do foro privilegiado e o Supremo Tribunal Federal não haja barrando, tudo que eu acho muito difícil de acontecer, tá? Mas mesmo que nesse cenário hipotético, impossível, que eles consigam aprovar o fim do foro privilegiado e o Supremo Tribunal Federal não barre essa nova lei do fim do foro privilegiado aprovada pelos bolsonaristas no Congresso Nacional, mesmo assim, Bolsonaro, mesmo com todos os processos indo para a primeira instância, Bolsonaro não se tornaria elegível novamente. Só que teve uma resposta do Lindbergh Farias que tem que se mostrado, pessoal, uma grande força para bater de frente com esses bolsonaristas no Congresso Nacional. Olha só a resposta do Lindbergh Farias. Olha, primeiro, a gente quer punição de quem sequestrou a mesa, de quem fez aquele motim. É um golpe continuado. Qual a diferença entre o 8 de janeiro, quem depredou o Supremo, e o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, nos Estados Unidos, utilizando uma potência estrangeira para pressionar o Supremo Tribunal Federal, para sancionar ministros. Então foi tudo muito grave. Para nós, o que aconteceu aqui, aquilo foi o 8 de janeiro dos engravatados, o 8 de janeiro de paletó. Agora, a gente não queria que quem invadiu a mesa fosse premiado com a pauta. Qual a pauta deles? A anistia e a PEC do foro. O que estão querendo com a PEC do foro? É quase uma anistia para tudo que é deputado que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. Em vez de proteger deputado, nós temos que proteger as crianças. Nós queremos votar o quê? Criança e adolescente, crimes digitais. Tem que ter a regulamentação das redes sociais. E queremos votar a isenção do imposto de renda. É um projeto que vai beneficiar 20 milhões de pessoas e tributar os mais ricos. Então, essa é a polêmica aqui. A gente quer votar criança e adolescente e isenção de imposto de renda. Eles querem anistia para Bolsonaro e querem anistia para os deputados. Então tá aí a resposta de Lindbergh. E é isso mesmo, pessoal. Enquanto os progressistas querem um avanço do país nas pautas que a sociedade demanda nesse momento, os bolsonaristas querem travar as comissões, travar o Congresso, a Câmara, o Senado, até que sejam aprovadas as pautas que eles exigem para salvar Jair Bolsonaro e os golpistas. Então, é inegociável, pessoal. A maior parte da população brasileira já mostrou que não quer essas pautas, mas eles insistem em tentar fazer de refém as casas legislativas do povo brasileiro.